É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus que a liturgia nos oferece. Eu gosto tanto desse versículo de desde cedo eu me preparo para vós. E aí é realmente uma das coisas que eu gostaria de propor e perguntar a você. A gente começou o itinerário para a Páscoa, foram 40 dias de preparação. Nós já estamos chegando a 40 dias de celebração. Na próxima quinta-feira é o dia da Ascensão do Senhor. Infelizmente, no Brasil e em vários outros países, não se celebra a Ascensão no dia dos 40 dias, vamos dizer assim, no dia certo. Então se faz a transferência da festa, mas é muito importante recapitular a importância, o simbolismo desses 40 dias, que significa um tempo completo, um tempo que chega realmente à sua conclusão, e tem o simbolismo, né, do 40, que é 4 vezes 10, 4 é aquele número que no mundo antigo, aquela concepção, a Terra com os 4 pontos cardeais, as 4 estações do ano, as 4 fases da Lua, né, o ciclo mensal, o ciclo anual que se completa, vezes 10, que é um número simbólico para falar da lei de Deus, significa toda a vida sobre a Terra, toda a nossa estrutura psíquico-somática, intelectual, mental, espiritual, colocada sob a lei de Deus. Lei de Deus que a gente tem ouvido de Jesus nesses dias, que se resume, e quem começou a ler desde ontem a primeira carta de São João na liturgia das horas, no ofício das leituras, a gente sabe que é a lei nova, que é o mandamento novo, que se refaz a uma lei que já é conhecida nossa, mas que em Jesus ganha toda uma nova força, uma nova vitalidade, se renova a partir de dentro, portanto, a partir dessa lei do amor. Então, o simbolismo dos 40 dias é esse simbolismo de renovação, de vida que toma forma em Cristo e na sua lei nova. É a minha vida colocada no novo movimento. Portanto, uma das coisas que eu gostaria de pensar com você é essa prioridade fundamental de começar o dia escutando a palavra de Deus. Essa palavra que cria, que dá forma à nossa vida, à nossa existência. Comece o dia escutando a palavra de Deus. Comece o dia ouvindo a palavra das Escrituras. Essa live já vai aí um pouquinho com a manhã adiantada, né? Minha primeira leitura da palavra de Deus eu não estou fazendo agora, não. Já fiz bem mais cedo, não é? E gostaria de incentivar você também a fazer isso, não é? Seja a escuta da palavra de Deus a sua primeira coisa, porque na palavra de Deus a gente encontra o amor de Deus que se dirige a nós. Portanto, é muito bom a gente começar o dia ouvindo alguém dizendo eu te amo, ouvindo alguém dizendo eu te quero bem, e a gente poder responder para essa pessoa eu te amo também. Não é? Então essa troca de amabilidade que de fato orienta a vida, orienta o coração. Portanto, estamos chegando, não é, ao fim desse tempo pascal. Mas é um erro dizer que estamos chegando ao fim do tempo pascal, sabe? Um erro fundamental, eu diria um erro crasso. E a liturgia é interessante, hoje ela nos faz dizer isso. Se você pega na liturgia das horas ou em algum site, ou se você tem os livrinhos onde tem as leituras da missa, onde tem os textos da missa, olha o que diz a oração de hoje. Concedei-nos, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida, nada fica de fora, em toda a nossa vida. O pensar, o sentir, o caminhar, o fazer a vida inteira, o respirar, toda a nossa vida, tudo, não é? Hoje em dia muita pessoa, a espiritualidade holística e não sei o que, a gente fica falando de holismo como se fosse coisa de outras tendências. Não, isso é nosso, toda a nossa vida. A espiritualidade cristã, nesse sentido, ela é holística, nesse sentido, holon em grego significa todo, né? Daí a palavra católico, que é kataholon, holon, significa todo, segundo o todo. Jesus é aquele que dá forma a tudo na nossa vida, nada pode ficar de fora. Toda a nossa vida, toda a nossa existência é recapitulada em Cristo.
Por isso lá no Sírio Pascal estava alfa e ômega, princípio e fim. Não fica nada fora desse início e desse fim, tudo é englobado nele. Então, que vejamos frutificar em toda a nossa vida, nos seus estudos. Você tem uma prova para preparar, você está com os trabalhos que o professor parou, marcou, ele mudou de data, não foi o seu trabalho? Você esperava que o trabalho fosse daqui a 2 semanas e ele já quer o trabalho para amanhã. Eu estou brincando com alguém que está assistindo a live, que ela sabe que eu estou falando isso é para ela. Então, a gente não vai agora se desesperar. Talvez tenha até que denunciar esse professor que de uma hora para outra desmarca um combinado. Existe um colegiado, você como cristão, você é profeta, você tem que ouvir a sua voz, ninguém pode brincar com o seu tempo. Nosso tempo é precioso e a Páscoa fala de um tempo de Deus. Então a gente não pode deixar que ninguém desrespeite o tempo da gente, os prazos e faça tudo a bel prazer. Não é tá tudo consoladinho e como se a gente não pudesse gritar. No meu tempo de jovem, a gente cantava na comunidade: quem fica calado é sapo debaixo do pé do boi. Eu quero ouvir a voz do povo. Todo povo tem boca pra falar. E ainda a gente que aí se faz de mudo, fica no canto parado e não se mexe do lugar. Então, se a gente ficar pensando que a espiritualidade cristã é que a gente não se move, deixa tudo acontecer. Não é assim. É tempo, é história. Nós somos história. A história tem prazos, tem coisas pra... Então alguém não pode chegar assim, querer se fazer o tirano em cima da gente. Não, a gente tem que saber barrar a força do tirano, né? A gente tem que saber se impor e propor, né? Então a gente não pode brincar com isso. Mas esse mistério pascal engloba a vida da gente toda, não fica nadinha de fora. Então esse é o primeiro aspecto, todo dessa graça do mistério pascal. O mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia. Agora só que aqui tem uma coisa que diz assim: conceder-nos a Deus, vejamos frutificar em toda a nossa vida. Em toda a nossa vida. Foi assim que os tradutores do missal romano no Brasil resolveram traduzir uma coisa que em latim se diz assim: concede misericors Deus ut quod pascalibus exequimur institutis fructiferum nobis omni tempore sensiamus. Traduzido por toda a vida, aquele que em latim está dizendo em todo o tempo, ou seja, em todo momento. Equivalem as duas traduções? Sim, equivalem. Porém, o mistério da Páscoa é um mistério que a gente não pode perder essa perspectiva do tempo. Olha que no Sírio Pascal a gente colocou alfa e ômega, que são símbolos da eternidade, e colocou a cifra do ano 2022. Portanto, quem faz a catequese, quem faz a meditação mistagógica a partir do símbolo, de fato essa tradução, se ela fosse mais ao pé da letra, talvez ajudasse a gente a entrar nessa categoria de um tempo que é marcado pela presença do divino e o mistério da encarnação, que é a entrada de Deus no tempo. Por isso eu estou dizendo 2022 do nascimento de Cristo. É ano da graça de Cristo. E o tempo que deve ser vivido como uma experiência de Cristo. Em todo o tempo eu possa sentir essa presença de Cristo. Não apenas durante 40 dias até a ascensão do Senhor, 50 dias até o Pentecostes. Por isso que eu disse que queria voltar a essa oração, porque a Páscoa é um contínuo, como já cantou a irmã Miriam na década de 70. A Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo em minha vida, tudo será um eterno aleluia. Santo Agostinho gostava muito de dizer isso, esse tempo agora da Páscoa, é tempo da gente cantar o aleluia. A gente precisa saber cantar o aleluia de um jeito novo. O homem novo canta o cântico novo. Um cântico antigo, mas que deve ser cantado de uma forma nova. O louvor de Deus que vai dando forma à nossa existência. E assim a gente vai cantando e caminhando, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, caminhando e cantando. Mas não para Canaã a gente está caminhando, né? A gente está caminhando para a terra do céu, para a pátria celeste. Por isso, quinta-feira, quando a gente celebra a ascensão do Senhor, é o retorno de Cristo para o seu Pai,
para a sua pátria. Uma viagem de retorno, e você e eu temos esse mesmo destino. Nós já temos um bilhete comprado para o céu, esse bilhete de destinação. Então a gente vai vivendo aqui na Terra com um bilhete, com hora marcada, com saber que o nosso tempo vai chegando ao seu limite, e a gente já tem, Jesus foi na nossa frente preparar para nós um lugar no céu, um lugar em Deus, na casa do seu Pai. Eu gosto que os alemães eles celebram no dia da ascensão do Senhor o dia dos pais, porque Jesus volta para o Pai. Então eles celebram o dia, tanto os católicos como os evangélicos, na sociedade inteira, marcada por esse fato religioso, celebram na próxima quinta-feira o dia dos pais. Sempre que é o dia da ascensão do Senhor, é dia dos pais. Porque lembra quando Jesus voltou para a casa do seu Pai, ou seja, Jesus voltou para o céu, o Pai deve ser isso, o céu para o Filho. Olha que imagem bela, não é? Que deveria ficar dentro da gente. Ok. Então a gente está vivendo esse mistério dessa Páscoa de Cristo que é contínua. Terminados os 50 dias de Pentecostes, não é que acabou a presença do mistério pascal na vida da gente. Ela deve ser experimentado continuamente, em todo o tempo, em cada minuto, em cada segundo. A vida agora tem uma forma que se chama Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto do Evangelho de hoje é o do Evangelho de João, no capítulo 15, versículos de 26, aí lê uma parte de versículos até o versículo 27, 26 e 27, esses dois versículos, e depois entra no capítulo 16, versículos de 1 até o versículo 4, é o texto do Evangelho de hoje. Mas eu gostaria só de passar assim, mesmo que seja de soslaio, na primeira leitura, porque a primeira leitura hoje está mostrando uma mudança muito importante que toca na sua vida e toca na minha vida. Os missionários, Paulo, Silas, esse pessoal Barnabé, eles começaram a sair, né, de Jerusalém, começaram a entrar na Ásia Menor, essa área que hoje a gente chama Turquia, está ali nessa parte de Oriente Médio, né, daí vem o Evangelho de Cristo, essa luz que vem do Oriente. Mas é que o texto do Evangelho de hoje mostra Paulo chegando numa cidade chamada Filipos, que era uma colônia romana. O que é que isso significa? Significa dizer que o Evangelho chegou no Ocidente, o Evangelho chegou nessa nossa região do mundo, nessa região ocidental. Entra, né, aquilo lá onde eles estavam era Império Romano, mas aquela era a parte oriental. Agora chega na cidade de Filipos, né, que lembra Filipe da Macedônia. E o que foi que aconteceu? Quem abriu as portas para acolher o Evangelho? Uma mulher chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura. Essa mulher abre a sua casa, abre o seu coração e pede que os discípulos entrem. Elas estavam ali na beira de um rio, fazendo algum ritual, lavando roupa. Esses missionários chegam até elas. Olha, no lugar de trabalho dessas mulheres chegam esses apóstolos, tomam parte daquele momento delas, e a porta do coração delas se abre, a casa delas se abre. Então, a entrada do Evangelho aqui no Ocidente, para nós, porque depois, a partir daqui, da Igreja de Roma, das outras igrejas do Ocidente, que o Evangelho vai chegar, por exemplo, a nós na América Latina, né, através dos portugueses. É certo que já no ano 40, por exemplo, na cidade de Braga, já tinha comunidades cristãs, tanto é que o arcebispo de Braga, em Portugal, é chamado do arcebispo das Espanhas, porque a Espanha e Portugal era entendido como uma coisa muito primais de Portugal e das Espanhas. Então ali chega o Evangelho também pouco tempo depois. O Evangelho vai se difundindo aqui no Ocidente. Então vocês mulheres, parabéns a vocês, não é, que abriram as portas do mundo ocidental para o Evangelho. E vocês vejam que quantas vezes na sua casa você está aí também abrindo as portas para o Evangelho, abrindo as portas para Deus entrar no coração do seu filho, da sua filha, do seu neto, do seu marido, do seu cunhado. Continuem abrindo as portas aí no banco onde você trabalha, na escola onde você está, no consultório médico que você atende, como enfermeira, em postos de saúde, nas câmaras de vereadores, câmaras de deputados, no Senado, onde você estiver, abra sempre as portas para o Evangelho. O Evangelho, aliás, já começa entrando no mundo pelas portas do útero de Maria. Nada para fazer, não tem por onde correr, não é? O que acontece hoje com Dona Lídia, que abre as portas
para esses apóstolos é a imitação daquilo que Maria já tinha feito, abrindo a porta do seu ventre, a porta do seu coração, para que o verbo de Deus entrasse e dele também, dela saísse e chegasse até cada um de nós. Então eu quero lembrar essa mulher hoje, Santa Lídia, não é? Dona Lídia, que abriu aí a porta das suas casas, comerciante, virou uma mulher empreendedora. Então você que é mulher empreendedora, não pensar que o seu empreendimento impossibilita você de ser evangelizadora, não. Seja empreendedora, seja evangelizadora, abra o mundo para Deus, abra o mundo para Cristo. E agora, falando de porta aberta, a gente lembra que essa cena do evangelho que a gente está ouvindo aqui é uma porta que se abre no cenáculo. Jesus está no cenáculo. Lembro que a porta se abriu e quem saiu por aquela porta foi Judas, indo na direção da escuridão, na escuridão da noite. Mas os discípulos ficaram ali dentro, não é, com as lâmpadas acesas, com aquele momento de intimidade, naquele lusco-fusco. Imaginemos essa sala do cenáculo, as tochas acesas, os candeeiros acesos, não tinha energia elétrica, esse clima de penumbra e de intimidade, Jesus conversando com eles, alertando, falando do seu amor, mas também falando dos perigos, porque Deus não engana a gente, Deus rasga o véu diante da gente, mas infundindo coragem. Vai ter dificuldade? Vai, mas vocês vão ter apoio, vocês vão encontrar o Espírito de Deus, a força de Deus. Não precisa ter medo, não. Tem desafio durante essa semana? Tem, não tem? Mas não precisa ter medo. Temos Jesus conosco, temos o Espírito Santo com a gente. Ele é o advogado, é aquele que dá força, que dá sustento à vida da gente, como nós vimos ontem, né? É um defensor, é um defensor. O texto de hoje diz assim: quando vier o defensor, que eu já disse a você que defensor, a gente lê lá na língua grega a palavra paráclitos. Parakaleo significa chamar para perto. Jesus, o Espírito Santo é aquele que a gente chama para ficar perto da gente. É aquele que, estando perto da gente, ele é advogado. O que é que faz o advogado? O advogado conhece a lei e toma a defesa da gente e nos instrui. Um advogado instrui também a gente, né? Eu digo como é que a gente deve dizer. Se você disser coisa desse jeito, veja que não está correto. Você pode se atrapalhar se você diz desse jeito. Não ensina a gente a mentir, não. Instrui a forma correta, a forma de dizer, porque você tem modos e modos de dizer uma coisa para não dar margem à má interpretação. Então, portanto, o Espírito é aquele que nos instrui, nos orienta para fazermos a boa comunicação. O defensor que eu mandarei da parte do Pai, quando ele vier, o Espírito da verdade. A verdade é Jesus, ele já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 8, né? Está lá. Ele é a verdade, então é o Espírito de Jesus, mas ao mesmo tempo ele procede do Pai, porque o Pai é a origem. E se ele é o Espírito de Jesus, é porque ele é o Espírito que procede do Pai, vai na direção de Jesus, ele é o amor do Pai para Jesus. Então, o Espírito da verdade é o Espírito do amor. Então, amor e verdade não se contradizem. Não é por amor é que a gente deve dizer a verdade, não é? E deve dizer a verdade no amor. Essas coisas não podem se opor. Nesse instante eu dizia, né, que se a gente deve brigar, deve dizer as coisas, deve fazer valer o direito da gente. Mas a gente deve sempre pronunciar a verdade no amor e não de outra forma. Então esse Espírito dá testemunho de mim. E vós também devereis dar testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Olha de novo esse mistério do tempo, de um começo, de um princípio, os discípulos que estão ali acompanhando Jesus. Então aqui é uma causa que está sendo instaurada entre Jesus e o mundo, e quem se opõe com eles, e os discípulos são testemunhas, são essas testemunhas que Jesus arrola nesse processo. Você é testemunha desse amor. Então, se você não tomar a palavra e não disser o que você sabe, pode ser que o mundo fique pior. Mas se você já faz essa experiência do amor e da verdade em Jesus, então a gente precisa tomar a palavra. A gente não pode ser omisso, não. A gente tem que tomar um lugar nesse mundo, uma posição nesse mundo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Jesus está preparando os seus discípulos para o momento da sua morte. A distância que ele está falando num primeiro momento é essa, mas eu e você, nós estamos nos preparando para celebrar os 40 dias depois da morte e ressurreição de Jesus. Portanto, a gente deve escutar essa palavra também para ter essa certeza de que a ascensão de Jesus não é um ato de abandono de Deus da história. Jesus não nos abandona, ao contrário. Ele vai inaugurar uma nova forma de presença. Já inaugurou uma nova forma de presença. E por isso ele vai estar sempre ao nosso lado, vai estar sempre com a gente. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. E ele diz o que é que ele tinha que dizer. Expulsar-vos-ão das sinagogas.
Quando Jesus disse essa palavra, isso ainda não tinha acontecido, mas quando este evangelho foi escrito, já tinha acontecido. Dizem que na cidade de Jâmnia, ali por volta do ano 80, 90, um concílio dos judeus que expulsaram os cristãos das sinagogas. Eles já não podiam mais fazer parte da sinagoga, eles já não eram mais vistos como povo de Israel, eram vistos como heréticos. Então, essa comunidade que nasce do judaísmo, ela sabe que os seus irmãos chamam de herético. Olha porque Paulo e os seus companheiros vão evangelizar pessoas pagãs, está aí conversando com essas mulheres, porque o judaísmo também os expulsou. Então tem coisa que às vezes a gente pode olhar como uma coisa ruim, negativa. Foram expulsos da sinagoga, agora vamos chorar. Não, olha como outras portas se abriram. Deus é quem conduz a história, então a gente não precisa ter medo da história. A gente precisa de fato angular o olhar da gente. Então Paulo deixou a sinagoga, etc. Assim, não sem denunciar, como Pedro também, sem denunciar o erro que eles tinham cometido, mas foram fazer outra coisa, foram tomar outra direção. A gente não precisa ficar chorando sempre as pitangas, não. Aconteceu uma coisa de errado, a gente admite, vê, diz que a coisa está errada, mas segue com a paz no coração, com a tranquilidade. Jesus diz, vão expulsar vocês da sinagoga, e o que é pior, virão aquela hora em que muitos julgarão que matar um de vocês vai ser prestar culto a Deus. Olha que nível chega essa intolerância, né? A pena de morte ser interpretada como um culto a Deus. E aí que Deus é esse, né? Tem gente que acha que o cidadão de bem esse que deve viver, quem não é tão cidadão de bem assim, deve ser eliminado, mira-se bem a cabecinha, não é? Veja só, a gente pensando que isso é o que conduz a gente para o bem, é isso que vai conduzir a gente para uma sociedade melhor, uma sociedade de mais equilíbrio, de mais paz, não. Não é no culto à violência, não é eliminar o outro que nós vamos encontrar soluções para os nossos problemas. Lá nas sinagogas antigas, eles estavam achando isso, que era até um culto a Deus. O que é que Deus quer se alguém está errado? O que Deus quer, ele mesmo diz com clareza de palavras. Deus, eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. O que Deus quer é a nossa conversão, não a nossa eliminação. Deus quer vida. Então, se a gente tem que propor o Evangelho, a gente tem que propor o Evangelho da misericórdia, o Evangelho do amor. Isso não significa que a gente não tenha que denunciar e não tenha que dizer a verdade. A verdade vai sempre dita. Porém, a verdade é dita no amor. Porque o Espírito da verdade é o Espírito que procede de Deus e o Espírito é o amor de Deus. Portanto, a verdade vem sempre acompanhada desse amor. E continua Jesus dizendo, eles agirão assim porque não conhecem nem a mim, nem o Pai. É a ignorância que faz a gente achar que na morte existe a solução para os nossos problemas. Que é com a morte, com a bala e com o tiro que a gente vai poder botar as coisas no ritmo. Não, não é esse o caminho, não é por aí. Isso é resultado da ignorância de quem é Deus, e quem ignora quem é Deus vai ignorar quem é o homem. E quando a gente ignora quem é o homem, a gente acha que tudo é permitido fazer com aqueles que não estão dentro daqueles horizontes que nós estabelecemos que seja o certo ou o errado, porque não vemos para além do nosso olhar limitado. Continua Jesus. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Como eu disse a vocês, eles estão lembrando de todas essas coisas que Jesus disse a uma distância de uns 70 anos. Então todas aquelas coisas que Jesus disse já tinham acontecido. E a comunidade agora olha e relembra estas palavras de Jesus, como quem sabe que as palavras de Jesus vieram para permanecer, ficaram aqui presentes. Minha gente, hoje então Jesus nos mostra que recebemos esse defensor, que é o Espírito da Verdade, que ele está conosco, que ele nos protege, por isso a gente não precisa ter medo do futuro, a gente não precisa ter medo dos problemas. Eu já estou dizendo isso de antecedência, diz Jesus, para que quando essas coisas aconteçam, vocês não fiquem perturbados, para que a fé não fique abalada. Portanto, Jesus não dá para nós nenhuma garantia de que a vida vai ser sem problema. Ninguém está dizendo que você vai começar a rezar todo dia e sua oração vai ser a primeira coisa para começar o seu dia, que vai ser dia sem problemas. Mas vão ser dias em que você vai poder enfrentar os problemas de um jeito novo. Porque ter problema na vida, já canta Padre Zezinho, não é ter vida infeliz. É ter vida com coisa que precisa ser ajustada, ser arrumada. E isso a gente faz muito melhor se conta com a ajuda de Deus. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender.
do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Uma semana abençoada, minha amiga, meu amigo, para você. Você que acompanhou essa live até aqui, então o pedido de sempre é aquele, né? Curta essa live, encaminhe, comente. Eu tenho uma alegria de depois ler o que é que você comentou. Abraço aqui para Genilza, Deus te abençoe, Genilza, e depois para a Islam, Mima Costa e uma outra pessoa que eu não sei quem é, que entrou aqui junto, ele só me disse que teve uma outra pessoa. Você, outra pessoa, meu abraço para você. Um abraço também aqui ao da Leia e a Solange Reinhardt, para a Aline Sampaio, graça e paz a vocês, para a Renata Sobral Salles, Deus te abençoe, Jaci Félix e Flávia Santana. Alessandra Ribeiro, um abraço, minha querida, Deus te abençoe. Um abraço também para Rosidete Pimenta Novaes, aí Santo Antônio, minha conterrânea. Um abraço para Claudeci Ribeiro e para Leo Passos, aí também Santo Antônio de Jesus. Maria Cerqueira, um abraço para você, para Ana Barreto e Padre Juarez, para Dayara Souza, um abraço, Dayara Rose Santos, Maria Cerqueira, Regi Borges, um abraço, Monique Brandão, Deus te abençoe, Monique, irmã Vanessa, um abraço para ti, bom dia, aí na cidade maravilhosa, que deve estar mais frio do que na Bahia. Edilene Borges já disse, para Silvio Quadros, um abraço para você. Um abraço para Clauzi Maria Fabiola, para Line Costa, para Cleo Lima Santos e Selma Barreto. Aqui, quem mais? Irene Guedes, um abraço, Deus te abençoe. Professora Maria das Graças, um abraço. Um abraço para Lucas Lima e Taina TST. Um abraço para Maria Eugenia aí no Ceará. Um abraço para Claudiane Nascimento, Yanni Cataide, acho que assim disse certo. Aragão, um abraço para você também, para Neuza Andrade, a Neuza Andrade, Maurício, filhos, todos vocês todos, um abraço. Um abraço para Cia Sérgio também aqui, acompanhando essa nossa live. Gente querida, portanto, um abraço grande para vocês. E eu lembro, né, que vamos ter aquela live que vai ser às 18 horas aí no Brasil. Depois eu vou anotar aqui, deixar o horário tudo certinho e o dia que a gente vai refletir com um outro padre amigo sobre os dons do Espírito Santo. No dia que eu estiver falando, nós vamos falar sobre o dom da fortaleza. Os outros dias com ele, vocês podem acompanhar também essa preparação para a festa de Pentecostes, meditando sobre os dons do Espírito Santo. Gente querida, vou salvar a live, como eu já disse, façam a parte de vocês que eu vou fazer a minha. Fiquem com Deus.